Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar então sobre a Suzano, uma das principais produtoras de celulose do mundo. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscrever em nosso canal. Então, em relação à Suzano, é uma empresa que possui mais de 90 anos de atuação, tendo aberto capital então em 2012 com oferta pública de ações na B3. Ela está listada no Novo Mercado, que é o segmento máximo de governança corporativa, e ela fabrica produtos a partir do plantio de eucalipto, principalmente celulose de fibra curta. O portfólio inclui também papel de escrever e imprimir, papel cartão, papel ticho e também celulose. Ela possui 7 fábricas espalhadas pelo Brasil, principalmente no estado de São Paulo, onde ela possui 3 fábricas. Então, em relação aos pontos positivos, o primeiro aqui, o principal, é a posição de mercado da empresa. A empresa é líder de mercado do mercado de celulose de fibra curta no Brasil, inclusive tendo liderança na produção e venda de papel para imprimir e escrever, e também papel cartão, com uma participação de mercado de mais de 30% em papel para escrever. Ela tem alta capacidade produtiva, ela tem uma capacidade instalada para produzir aproximadamente 11 milhões de toneladas de celulose por ano, e ela também tem outra vantagem, que é a distância curta entre suas fábricas e suas florestas. Então, muitos desses ativos eles têm uma ligação ali em torno de 100 km, no máximo 200 km da distância entre fábricas e florestas. Isso aqui é uma média, então, sendo um ponto positivo dentro da sua base de ativos, contribui para ela ter uma posição, uma vantagem competitiva dentro do mercado de atuação. Ela também tem uma estrutura de custos eficiente, afinal ela tem uma estrutura integrada, que aqui vai ser, então, no caso, o segundo ponto positivo. Ela tem uma base complementar de ativos, ela tem desde a produção da matéria-prima, né, da plantação de eucalipto. A partir daí, então, ela fornece para ela mesma a matéria-prima para a produção de celulose. Ela tem arrendamento em terminais portuários e também possui navios para realizar as exportações. Então, com toda essa estrutura integrada aqui, envolvendo uma base de ativos complementares, inclusive ativos de logística, a empresa consegue, então, reduzir os seus custos e ter uma visão geral do seu negócio, né? Ela consegue realizar um planejamento com uma visão mais ampla das suas operações. Ela também possui geração de energia em meio ao seu processo produtivo, e é outro ponto positivo aqui dentro dessa estrutura integrada. Ela inclusive possui margens bem elevadas. Ultimamente a gente tem visto aí a margem EBITDA constantemente acima de 50%. Terceiro ponto positivo, o fluxo de caixa da empresa ele é consistente ao longo dos últimos anos. O fluxo de caixa operacional ele é suficiente para cobrir as atividades de investimento. Nós temos, inclusive, para 2019 já a expectativa de fluxo de caixa livre de mais de 4 bilhões de reais, inclusive com crescimento do EBITDA, embora agora no primeiro trimestre o resultado da empresa tenha vindo abaixo das expectativas, inclusive com resultados negativos, mas realmente a empresa tem um fluxo de caixa consistente ao longo dos anos. O que falta observar agora é, após a fusão com a Fibria, quais serão os desdobramentos nas atividades de financiamento. Mas em relação ao fluxo de caixa operacional e aos investimentos, nós temos aqui uma perspectiva de continuidade no fluxo de caixa positivo. O fluxo de caixa livre está relacionado somente a operações e investimentos. Quarto ponto positivo, então, a diversificação internacional. A empresa exporta para mais de 80 países, o que acaba mitigando riscos que poderiam ocasionar maior volatilidade nos seus resultados. Então, conforme uma região tem um enfraquecimento na demanda, a empresa pode direcionar para outra região, como vem acontecendo agora nos últimos meses, com a queda na demanda na China. Muitos produtores de celulose acabaram direcionando suas atenções para a Europa, e isso acabou, inclusive, acarretando em excesso de oferta no mercado europeu e no mercado global de uma forma geral.
até tendo impacto aqui no preço da celulose, né? A celulose caiu aqui utilizando a base em dólar, né? Caiu em torno de 4, 5% no primeiro trimestre de 2019 agora, mas realmente essa diversificação internacional traz mitiga riscos, né, relacionados a regiões específicas. Empresas que estão concentradas em apenas uma região acabam tendo o risco decorrente dessa concentração. Não é o caso da empresa, uma empresa exportadora. Ela tem, então, maior concentração de exportação para Ásia e Europa, inclusive 80% do seu resultado vem da venda de celulose para fora do Brasil, e ela também atua no Brasil aí sendo líder de mercado na venda de papel para imprimir e escrever e também papel cartão, então tendo uma diversificação nas suas vendas. Último ponto, então, um capital relativamente pulverizado. A empresa não tem um acionista ou um grupo de acionistas que controlem a empresa. A holding da Suzano tem ali uma participação de em torno de 27%. O BNDES também tem uma participação de 11%, mas ela tem um free float aqui acima de 50%, o que traz maior transparência e maiores, diríamos assim, as decisões elas são mais democráticas, e eu vejo isso aqui como um ponto positivo. Inclusive, temos aí exemplos dentro do mercado de capitais, do mercado acionário, como é o caso da Renner, né, que tem há alguns anos já aí o seu capital pulverizado, e é um exemplo aí de gestão dentro do varejo. Mas aqui realmente a Suzano tem esse ponto positivo, que é referente ao maior número de minoritários, né? Não existe um controlador que toma as decisões, então é mais um ponto positivo. Pontos negativos, o aumento da alavancagem então decorrente da fusão com a Fibria. A empresa teve um aumento na alavancagem agora no quarto trimestre de 2018 para o primeiro trimestre de 2019. A relação dívida líquida EBITDA passou de 1,5 vezes para 3,4 vezes, então temos aqui uma elevação considerável da alavancagem financeira da empresa, até porque ela vai precisar aí desembolsar 28 bilhões para combinar os negócios com a Fibria. O endividamento líquido saltou então de 28 bilhões para 54 bilhões na passagem do final de 2018 para agora, principalmente que a empresa teve que ir ao mercado e emitiu dívida, né? Teve que absorver recursos aí para financiar essa operação. Segundo ponto negativo, desaceleração da economia global. Como eu falei, a China, ali no final de 2018, ela teve um enfraquecimento na demanda, inclusive um enfraquecimento da sua indústria. Ela veio num processo de desaceleração durante o segundo semestre de 2018, para ser mais preciso, mas agora ela vem se estabilizando, inclusive demonstrou agora com dados já de maio de 2019, ela demonstrou uma retomada do setor industrial. Temos ainda um cenário de desaceleração na Europa, principalmente na Alemanha, e temos também um cenário de incertezas com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, o que acarreta em queda de confiança dos empresários nessas regiões. Mas, de uma forma geral, destaque para a retomada aqui, então, da indústria chinesa, que é a principal demanda, né? A principal mercado aqui de celulose, aqui também no caso para a Suzano. Por último, exposição cambial da dívida. 90% da dívida da Suzano está atrelada ao dólar americano, mas em contrapartida ela tem um hedge natural, que é a sua receita. Ela tem a maior parte da sua receita é proveniente de exportações, então caso o real se desvalorize perante o dólar, a sua dívida aumenta, mas a sua receita também aumenta, mas não deixa de ser um ponto negativo, um ponto a ser observado aí para quem for investir nos ativos da Suzano. Alguns números então em relação a Suzano: tem 1,3 milhão de hectares de áreas plantadas no Brasil, 11 milhões de toneladas de celulose por ano é sua capacidade instalada, um pouco abaixo disso, 1,4 milhão de toneladas de papel por ano, essa aqui é a capacidade para a produção de papel, excedente de 90 megawatts por minuto na geração de energia a partir do seu processo produtivo, possui 7 fábricas de celulose no Brasil, sendo 3, como eu falei, no estado de São Paulo, e tem
arrendamentos aí em 3 terminais portuários e tem 12 navios aí para realizar suas operações de exportação. Exporta para 86 países de acordo com a última apresentação institucional da empresa e seu valor de mercado agora em torno ali um pouco acima de 40 bilhões de reais, valor de mercado que é o valor das ações negociadas em mercado secundário. Aqui, como eu falei, é uma empresa com diversificação, né? A empresa ela atua em diversas regiões do planeta. A gente pode ver no mapa aonde a empresa possui as suas fábricas e também por onde ela exporta. Ela tem arrendamento em terminais portuários em Santos, também tem no estado do Espírito Santo e também tem agora, a partir da metade de 2018, no estado do Maranhão, que é esse porto mais acima aqui, esse naviozinho mais acima, e possui fábricas aqui normalmente perto da costa, e também essas áreas verdes aqui são as áreas onde a empresa possui, os estados onde a empresa possui plantação. E também aqui demonstrando que ela é uma exportadora, principalmente para a Europa e para a Ásia, basicamente aqui para a China. Então aqui para mostrar como é que aconteceu essa variação da dívida da empresa, a gente pode ver que a dívida líquida ela saltou, lembrando que dívida líquida é a diferença entre a dívida bruta e o que a empresa tem de disponibilidades. A gente pode ver que saltou bastante aqui, passando de 24 bilhões para aproximadamente ali 54 bilhões, isso aqui em real. Então a gente pode ver que a empresa se endividou para financiar a sua fusão aqui, a sua operação de combinação de ativos com a Fibria, e a sua alavancagem financeira também cresceu, passando de 1,5 para 3,4 vezes. É um ponto a ser considerado aqui dentro das operações da empresa. A empresa então se alavancou bastante na passagem de 2018 agora para 2019. Teve também, como a gente vai ver, uma queda na receita líquida, né? Uma queda de 15%. E aqui eu trouxe mais para mostrar a composição da receita. A maior parte da sua receita é proveniente da venda de celulose, 80% vem da venda de celulose, e grande parte dessa venda de celulose é feita para a Ásia, mais especificamente para a China, e também para a Europa. E aqui a composição, então, da receita líquida. A gente pode ver que papel para imprimir e escrever, que é o segmento onde a empresa é líder de mercado, corresponde a apenas 14% da receita líquida, o principal sendo a celulose, aqui, então, a matéria-prima para a produção de outros produtos. Aqui, então, para falar em relação aos resultados divulgados agora sobre o primeiro trimestre de 2019, os resultados vieram bem abaixo do esperado, foram resultados negativos. A empresa teve uma queda na receita devido ao menor volume de vendas, uma queda considerável no volume de vendas, uma queda de 30%, sendo parcialmente compensado aqui na base anual na elevação do preço médio de celulose em real. Aqui não corresponde, então, ao preço médio no mercado internacional, tendo um impacto positivo do câmbio. Então, em real, o preço médio da celulose vendida pela Suzano se valorizou 17%. A empresa teve aumento de custos devido à avaliação do valor justo de ativos e passivos com a combinação de negócios com a Fibria, maior concentração de paradas gerais programadas e também maior custo de produção e menor diluição de custo fixo. Afinal, a empresa teve uma queda nos seus volumes, a partir daí então ela tem uma menor diluição de custo fixo e tem impacto cambial também sobre as suas despesas. Então o câmbio impacta na receita, mas também eleva as suas despesas, sendo outro impacto aqui para fazer cair, inclusive, o EBITDA. Ela teve captação de recursos no final de 2018 para combinação de ativos com a Fibria. A gente viu que ela teve um aumento da sua alavancagem financeira e isso impactou diretamente seu resultado financeiro. Ali a gente pode ver que a despesa financeira líquida saltou de 427 para 1,9 bilhão, o que fez a empresa então entrar num quadro de prejuízo. Aqui 1,2 é mais ou menos 1,2 bilhão de reais, sendo um resultado negativo agora no primeiro trimestre de 2019. Um grande impacto aqui ainda da combinação de negócios com a Fibria, que deve ser positiva para o longo prazo, mas no curto prazo aqui está impactando seus resultados. No momento, nós não temos nenhuma recomendação no ativo, né, nas ações da Suzano. Nós temos outra preferência dentro do setor, né? Nós inclusive temos apenas uma recomendação que inclusive nós abrimos compra já há um bom tempo nesse ativo. Então no momento a gente tem outra preferência do setor, dentro do setor, não temos recomendação de compra aqui nos ativos da Suzano, tá certo?
Aqui só para falar então um pouco sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos produtos voltados para recomendação em títulos de renda fixa, temos também em fundos de investimento, recomendações, temos o Invista em Ações, que é o plano que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo, o Carteiras Capitalizo, que engloba esses 3 planos em um só, o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo, como é o caso de Day Trade, Swing Trade e Position Trade, e temos também o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis, clicando na abinha, você clica lá embaixo em relatórios grátis. Agora nós temos já disponível aqui o relatório grátis da Tenda. Caso você queira então observar aqui o relatório do Itaú, basta clicar, preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso não tenha preenchido ainda e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta colocar o seu número de celular também. Se você possui algum investimento, é interessante também preencher essas caixinhas e basta chegar lá embaixo então e baixar o relatório. Tá certo? Então, em relação a Suzano é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.